Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Larissa e é um prazer imenso ter vocês aqui comigo hoje. Esse é um quadro muito especial, onde eu vou trazer ensinamentos dos grandes mestres, trechos de livros, ensinamentos, que vai ajudar a gente a mergulhar mais profundamente na nossa alma, ajudar a trabalhar nossas questões emocionais e se conectar com nós mesmos, superando nossos desafios, os nossos bloqueios e trazendo reflexões profundas. Espero que vocês gostem e vamos ao ensinamento de hoje. Deixar ir, o caminho de desapego. David Heiskin. O mecanismo de deixar ir. Deixar ir envolve estar consciente de um sentimento, deixá-lo vir à tona, permanecer com ele e deixá-lo seguir o seu curso, sem querer torná-lo diferente ou fazer qualquer coisa sobre ele. Significa simplesmente deixar o sentimento estar presente e focar em deixar sair a energia por trás dele. O primeiro passo é permitir que você tenha esse sentimento, sem resisti-lo, expeli-lo, temê-lo, condená-lo ou moralizá-lo. Significa deixar o julgamento de lado e ver que é apenas um sentimento. A técnica é estar com o sentimento e render todos os esforços para modificá-lo de qualquer forma. Deixaria a vontade de resistir ao sentimento é essa resistência que mantém o sentimento. Quando você resiste de resistir e desiste de resistir, ou de tentar modificar o sentimento, ele vai mudar para o próximo sentimento e estará acompanhado de uma sensação mais leve, um sentimento sem resistência, vai desaparecer conforme a energia por trás dele e dissipar. Conforme inicia o processo, você vai perceber que sente medo e culpa de estar sentindo. Haverá uma resistência ao sentimento no geral, para deixá-los vir à tona. É mais fácil desapegar da reação de ter esses sentimentos, em primeiro lugar. O medo do próprio medo, por si só, é um excelente exemplo de deixar ir. O medo ou a culpa que você tem sobre o sentimento primeiro, e depois lidar com o sentimento em si. Quando deixa ir, ignore todos os pensamentos, foque no sentimento em si, não nos pensamentos. Pensamentos são infinitos, reforçam-se e apenas trazem mais pensamentos. São apenas racionalizações da mente para tentar explicar a presença do sentimento. O verdadeiro motivo para o sentimento é a pressão acumulada por trás dele, que está o forçando a vir à tona no momento. Os pensamentos ou eventos externos são apenas uma desculpa criada para a mente. Conforme vamos nos familiarizando com o deixar ir, notamos que todos os sentimentos negativos estão associados com o nosso medo básico, relacionado à sobrevivência, e todos os sentimentos são apenas programações da sobrevivência que a mente acredita serem necessárias. A técnica de deixar ir desfaz essas programações progressivamente. Nesse processo, o motivo por debaixo desses sentimentos torna-se cada vez mais aparente. Render-se significa não ter mais fortes emoções sobre alguma coisa. Está tudo bem se isso acontecer, e está tudo bem se não acontecer. Quando estamos livres, desapegados, podemos apreciar uma coisa, mas não precisamos dela para a nossa felicidade. A dependência de qualquer coisa ou qualquer pessoa fora de nós mesmos diminui pouco a pouco. Esses princípios estão de acordo com os ensinamentos básicos passados por Buda, de evitar apegar-se aos fenômenos mundanos, assim como os ensinamentos básicos de Jesus Cristo, de estar no mundo, mas não fazer parte dele. Às vezes, rendemos um sentimento de pertencermos, que ele retorna ou continua. Isso acontece porque ainda existe mais
a ser rendido. Acumulamos esses sentimentos em toda a nossa vida e pode ter bastante energia no inconsciente, que ainda precisa vir à tona e ser reconhecida. Quando a rendição ocorre, há uma sensação imediata de leveza e felicidade e quase como se sentir chapado. Por deixar ir, continuamente é possível permanecer nesse estado de liberdade. Sentimentos vêm e vão, e eventualmente você se dá conta de que não são os seus sentimentos, mas que o seu verdadeiro você está apenas os testemunhando. Você para de se identificar com eles. O você que está observando, consciente do que acontece, sempre se mantém o mesmo, conforme se torna cada vez mais consciente da testemunha interior, imutável. Você começa a se identificar com esse nível de consciência. Você se torna progressivamente a testemunha, base em vez do experimentador de fenômenos. Fica cada vez mais próximo do eu real e começa a ver que foi enganado pelos sentimentos o tempo todo. Você acha que era uma vítima dos seus sentimentos. Agora vê que eles não são a verdade sobre você. São apenas criados pelo ego e coletor de problemas, que a mente acreditou erroneamente ser necessário para sobreviver. O resultado de deixar ir é enganosamente rápido, sutil, mas os efeitos são muito poderosos. Frequentemente deixamos ir, mas achamos que não deixamos. Serão os nossos amigos que nos mostrarão que mudamos. O motivo para esse fenômeno é que quando algo está completamente entregue, ele desaparece da consciência. Agora, como nunca pensamos sobre isso, não percebemos que desapareceu. Esse é um fenômeno comum entre pessoas que estão crescendo em consciência. Nós não percebemos todo o carvão que já foi tirado com a pá. Estamos sempre olhando para a pá que seguramos agora. Não percebemos como a pilha de carvão já diminuiu. Frequentemente, nossos amigos e familiares são os primeiros a notar. Para acompanhar o progresso, muitas pessoas mantêm um gráfico com seus ganhos. Isso ajuda a superar a resistência, que geralmente toma forma de isso não está funcionando. É comum para as pessoas que têm ganhos enormes afirmarem: isso simplesmente não está funcionando. Às vezes temos que nos lembrar do que éramos antes de iniciarmos esse processo. Resistência de deixar ir. Deixar ir sentimentos negativos é a desconstrução do ego, que está resistente a cada passo. Isso pode resultar em cienticismo com a técnica esquecer, de deixar ir. Um súbito aumento de fuga ou liberar os sentimentos se expressando e agindo. A solução é simplesmente continuar deixando ir. Os sentimentos que você tem durante todo o processo, deixe a resistência estar presente, mas não resista à resistência. Você é livre, você não precisa deixar ir. Ninguém está forçando você. Observe o medo por trás da resistência, de que você tem medo em relação a esse processo? Você está disposto a deixar isso ir? Continue deixando ir cada medo à medida que ele surge e a resistência se resolverá. Não vamos nos esquecer de que estamos deixando ir todos os programas que nos escravizam e nos vitimizam por um longo período. Essa programação nos cegam para a verdade sobre a nossa verdadeira identidade. O ego está perdendo o terreno. Ele vai tentar truques e blefes. Uma vez que começamos a deixar ir, seus dias estão contados e sua força está diminuindo. Um de seus truques é manter-se
inconsciente da técnica em si. Por exemplo, ele decide repentinamente que o mecanismo de deixar ir não está funcionando. As coisas continuam sendo as mesmas e muito confuso e muito difícil de lembrar e fazer isso. É um sinal de progresso real. Significa que o ego sabe que estamos numa faca, que vai ser nos libertar e ele está perdendo terreno. O ego não é o nosso amigo. Como o programa de controle mestre, ele quer nos manter escravos com a sua programação. Deixar ir é uma habilidade natural, não é algo novo ou estranho, não é um ensinamento esotérico ou uma ideia de alguém ou de um sistema de crenças. Estamos apenas usando a nossa própria natureza interior para sermos mais livres e felizes. Ao deixar ir, não é útil ficar pensando sobre a técnica, é melhor simplesmente apenas fazê-la. Eventualmente será visto que todos os pensamentos são resistências. São imagens que a mente cria para nos impedir de vivenciar o que realmente é. Quando estivermos deixando ir, por um tempo e começamos a experimentar o que realmente está acontecendo, vamos rir de nossos pensamentos. Pensamentos são falsos, crenças absurdas, que obscurecem a verdade. Perseguir pensamentos pode manter-nos ocupados para sempre. Vamos descobrir um dia que estamos bem onde começamos. Pensamentos são como peixes dourados em uma tigela. O verdadeiro eu é como a água. O verdadeiro eu é o espaço entre os pensamentos. Ou, para ser mais exato, o campo do silêncio, consciente por debaixo de todos os pensamentos. Nós tivemos a experiência de estar totalmente absolvidos no que estamos fazendo. Quando mal percebemos a paisagem do tempo, a mente estava bem silenciosa. Nós simplesmente fomos fazendo o que estávamos fazendo, sem resistência ou esforço. Sentimos-nos felizes, talvez sussurrando para nós mesmos. Funcionamos sem estresse. Estamos bem relaxados, apesar de ocupados. De repente, nos damos conta de que nunca sequer precisamos de todos esses pensamentos. Pensamentos são como iscas para peixe. Se mordermos, somos pegos. E é melhor não morder os pensamentos. Nós não precisamos deles. Dentro de nós, mais fora de nossa consciência, está a verdade, que eu já sei tudo o que preciso saber. Isso acontece automaticamente. Paradoxalmente, a resistência de deixar ir ocorre por causa de efetivamente dessas técnicas. O que acontece é que continuamos deixando ir. Quando a vida não está indo muito bem e estamos atormentados por emoções desagradáveis, quando finalmente rendemos tudo e tudo está bem, de novo, paramos de deixar ir. Isso é um erro, porque por melhor que estejamos, geralmente há mais do que isso. Tire proveito dos estados mais elevados do seu momento de deixar ir. Continue praticando, porque vai ficar cada vez melhor. E o tempo todo deixe ir, ganhar certo espaço. É fácil continuar fazendo depois que começa. Quanto melhor nos sentimos, mais fácil é deixar ir. Esse é um bom momento para investigar e deixar ir algumas coisas, sombras suprimidas e reprimidas, com que não gostamos de lidar. Se estivéssemos tristes, sempre existe um sentimento de deixar ir e render. Quando nos sentimos bem, as emoções são apenas mais sutis. Às vezes você vai se sentir preso. É um sentimento em particular, apesar de deixar ir o sentimento de estar preso. Apenas o deixe estar presente e não resista a ele. Se não desaparecer, você pode deixar ir o sentimento aos poucos. Outro bloqueio que pode ocorrer é o medo de que, se deixarmos ir um desejo por alguma coisa, não vamos consegui-la. Muitas vezes os benefícios olhar para alguma crença comuns e deixá-las ir, logo no início como: nós só merecemos coisas quando trabalhamos duro, lutamos, nos sacrificamos e nos forçamos. 2.
Sofrer os benefícios é bom para nós. 3. Não ganhamos nada do nada. 4. Coisas que são muito simples não valem muito deixar ir alguns dessas barreiras psicológicas. Para a técnica em si, permitirá o desfrute de sua felicidade e a ausência do esforço.